você que não é novo por aqui, né? Talvez esteja chegando agora aqui no canal. Eu me chamo Janaína Portugal, sou médica veterinária cirurgiã, fundadora do Descomplicando a Cirurgia Vet, que é um canal onde eu levo até você o conhecimento dessa área pouco explorada pelos médicos veterinários, que é a cirurgia ambulatorial. Então a gente vai conversar sobre os principais erros que você comete quando a gente pensa em oftalmologia no ambulatório cirúrgico. Então, gente, por que eu resolvi falar sobre essa questão aí do ambulatório cirúrgico na oftalmologia, né? Oftalmologia no ambulatório cirúrgico. Eu vejo muito na minha rotina pacientes que acabam perdendo o olho, precisando passar por uma enucleação, porque no primeiro atendimento foi realizado de maneira errada, não foi realizado o procedimento ali que poderia salvar aquela vista, salvar aquele olho. E aí aqui a gente vai falar sobre os principais erros que você comete nesses atendimentos. Para quê? Para que você passe a salvar mais olhinhos no seu plantão, tá? Eu quero que você tenha pacientes que salvem ali os seus olhos para que a gente tenha menos pacientes precisando passar por enucleações aí no plantão, porque eu vejo bastante, principalmente nos casos de exoftalmia traumática, tá? Vamos ver aqui. Larissa, já atendi muitas, algumas fiz enucleação e outras fiz reposicionamento. Muitas vezes o reposicionamento não dá certo por conta de pós-operatório mal feito em casa, o tutor deixa animal sem cone. Colaboração do tutor é sempre primordial em qualquer procedimento que a gente vai fazer, né? Não só na parte aqui de oftalmologia no ambulatório cirúrgico. Mas também não é só a exoftalmia traumática que a gente tem no ambulatório cirúrgico, não, tá? Então, gente, quais são os tipos de procedimentos oftálmicos, né, na parte de oftalmologia no ambulatório cirúrgico que você pode realizar ali no ambulatório? Quais são os atendimentos que você, como clínico, como plantonista, pode e deve saber realizar aí no seu plantão, tá? Como aqui, ó, o Alessandro, a Larissa falaram, a proptose de bulbo ocular eu acredito que seja o mais comum aí de vocês atenderem, de chegar no atendimento, apesar de não ser extremamente comum, depende muito do local onde você atua, mas entre essas alterações eu acho que acaba sendo as que você vai atender, acredito eu, com mais frequência. Então, gente, a exoftalmia traumática, a gente vai passar rápido aqui por quais são os procedimentos que você pode e deve saber realizar no seu paciente, e depois eu vou te falar os erros que você comete ali no ambulatório cirúrgico e o que isso complica a situação do seu paciente, tá? Mas a gente tem, primeiro, o reposicionamento de bulbo ocular, que vai estar relacionado com o quê? Com a proptose de bulbo ocular ou exoftalmia traumática, né? Tanto faz ali. Essa exoftalmia traumática, ela pode estar relacionada com traumas mais graves, quando a gente fala de pacientes dólicocefálicos ou mesocefálicos, ou ela pode estar relacionada com traumas ali menos agressivos, que é o caso dos braquicefálicos, né? Os braquicefálicos, às vezes, uma contenção um pouco mais brusca, leva esse olho a protruir, a sair da órbita, né? Porque eles têm a órbita ali mais rasa. Então, o bulbo ocular ele é mais exposto normalmente, tá? Então, quando você reposiciona o bulbo ocular, ele acaba fazendo com que você salve aquele olho, tá? Muitas vezes você erra nesse momento porque você tem medo ou porque você não sabe avaliar quando esse olho ele pode ser reposicionado ou não, mas a gente já vai chegar nessa parte, tá? Outro procedimento que você pode e deve saber realizar, que é até mais simples, eu vou colocar aqui, a sutura palpebral, tá? Uma sutura palpebral, gente, muitas vezes ela vai estar relacionada ali a algum trauma menor, né? Alguma lesão menos grave no seu paciente. Às vezes, esse caso aí que está na foto foi de uma aluna do Segredo de Ambulatório Cirúrgico, onde ela trabalhava num consultório com pet shop, enfim, tinha um banho-tosa. E no banho-tosa, a menina do banho-tosa acabou machucando ali, não lembro se com a tesoura ou com a máquina, e fez uma lesão em pálpebra, na pálpebra aqui inferior, tá? E aí, o que acontece? Muitas vezes você acaba não optando por não mexer nessa pálpebra, né? Mas quando você não mexe, você tem sérios problemas. Por quê? Porque quando você deixa a pálpebra cicatrizar ali por uma segunda intenção, você tem um processo cicatricial que não vai acontecer ali guiada pelo seu ponto, pela sua sutura. Então, ela pode acontecer de qualquer maneira, digamos assim. Ela precisa estar alinhada. Ela precisa estar, a rima palpebral, ela precisa estar alinhadinha. Por quê? Porque assim você evita que cause lesões na córnea, no bulbo ocular. Você evita que a lubrificação desse bulbo ocular não ocorra da maneira adequada, tá? Então, a sutura palpebral, eu acho que talvez seja
um dos procedimentos mais simples, assim, de serem realizados no ambulatório cirúrgico, né? Mas tem um jeito certo de realizar, tá, gente? Não é só dar um ponto, porque justamente porque a rima palpebral ela tem que estar alinhadinha, tá? Mas esse é mais um procedimento que você pode e deve saber realizar aí no ambulatório cirúrgico, tá? Um outro procedimento que pode te auxiliar nesse momento não é alguma alteração que aconteceu no paciente, como a proptose, que está, na maioria dos casos, relacionados com o traumatismo, mas uma outra questão é as úlceras de córneas, né? Então, o flap de terceira pálpebra, ele pode ser um coadjuvante ali, te auxiliar no processo cicatricial dessa úlcera, tá? Então, quando você faz ali uma proteção, né, uma camada de proteção naquele bulbo ocular, você acaba tendo um auxílio para que ocorra a cicatrização ali, no tratamento da cicatrização de úlceras de córnea, tá? Então, esse é mais um procedimento que vai te ajudar aí a salvar o olho, a melhorar, a você se tornar mais valorizado também, né? E por último, a gente tem aqui, ó, um procedimento que com certeza você nem sabe que você pode, mas a gente tem a tarsorrafia temporária, que é o quê? Aqueles pacientes, aqui na foto é um Sharpei que eu atendi, mas essas raças que têm muita sobra de pele, elas acabam, são muito propensas a ter o entrópio, né? E esse entrópio a gente não pode corrigir de maneira definitiva enquanto esse animal ainda tem o tamanho, uma idade, ele ainda é muito jovem. Por quê? Porque quando ele for crescendo, conforme ele vai crescendo, ele acaba podendo virar um ectrópio, né? Então, a gente precisa esperar esse paciente chegar na idade adulta para a gente poder operar. Então, quando esse paciente ele chega no seu consultório, no seu atendimento, você já pode realizar a tarsorrafia temporária, que vai ajudar esse paciente aqui a exteriorizar os cílios. Então, o cílio deixa de estar em contato direto com a córnea desse paciente, até que ele chegue numa idade adulta e possa passar pela cirurgia de correção do entrópio com o cirurgião ou com o oftalmologista para ter essa correção de forma definitiva. Então, é uma forma ali temporária de você ajudar esse paciente enquanto você vai tratando, acompanhando ele até que ele tenha a idade adulta para passar pelo procedimento definitivo. E aí pode ser, nesse caso, pode ser necessário que você faça esse procedimento mais de uma vez, porque o fio tende a ir afrouxando, a romper, a sair, enfim. Então, isso pode acontecer, tá bom? Mas, como eu estava falando, quando você sabe realizar esses procedimentos, você se torna ali diferenciado dos outros veterinários que não sabem realizar esses tipos de procedimento. A maioria comete os erros que eu vou te falar aqui. Então, você pode ser o único aí da clínica que você trabalha que resolve esses problemas. Então, esses problemas vão chegar para você. E, consequentemente, a isso você vai ter o quê? Um aumento no seu comissionamento, porque todos esses procedimentos vão gerar comissão, tá? Vão gerar comissão do procedimento, das medicações que você vai ter que aplicar, de sedação, tá? Você vai ter um cliente ali mais satisfeito com o seu serviço. Por quê? Porque você resolveu, né? Resolveu o problema dele naquele momento, você teve autoridade, você teve o conhecimento para ajudar aquele paciente, para ajudar o animal dele que ele levou até você, tá? E com isso você acaba fidelizando esse cliente ele te indica para outros veterinários e você acaba aumentando a sua cartela de clientes e a sua cartela de procedimentos que você sabe fazer, tá? Além dos benefícios para o paciente, né? Por quê? Gente, lembre-se sempre que o olho não dá segundas chances. Então, por exemplo, se chegar um paciente para você com proptose do bulbo ocular e ele tem condições de ser reposicionado e você não reposicionar, você vai estar prejudicando esse paciente e ele vai acabar perdendo o olho. Por quê? Porque o olho não dá a segunda chance. Ele vai ficar exposto, ele vai ficar ressecando, não vai ter a lubrificação da lágrima, vai causar ali úlceras de córneas, pode causar perfuração. Então, depois, não vai ter mais como reposicionar esse olho e esse paciente vai acabar vindo precisar de um reposicionamento. Sempre que for fazer qualquer procedimento, seja esses aqui, seja qualquer outro procedimento, cirurgia, enfim, é extremamente importante você conversar com o tutor do o que você vai fazer, como vai ser o procedimento, se demonstra algumas fotos de como vai ficar, quais são as complicações que esse animal pode ter, tá? Isso é extremamente importante, porque aí o tutor não é pego de surpresa, né? Ele não é pego de surpresa de repente chegar lá e ver aquele monte de ponto na pálpebra do animal, tá? Mas assim, o tutor estando ciente de tudo que pode acontecer, de como que é o procedimento, normalmente ele não vai ter problema não, tá? Normalmente ele não vai ter
nenhum problema em aceitar, não. Porque só vai ter um animal que vai ficar de cone, pelo menos todas as vezes que eu fiz. Não tive problema do tutor ter algum nervoso e tal, enfim. Nunca tive nada, não. Mas com o animal, o tutor sempre sente de tudo, tá? Andréia, com a tarsofrafia o olho consegue fechar 100%? Sim, Andréia, porque você não mexe na... Lembra que, normalmente, né, esse problema é em cães como Shar-Pei, que são raças que têm muita sobra de pele. Então, quando o seu ponto ali, ele só vai estar o quê? Tirando a pálpebra, que está invertida. Então, vai estar exteriorizando ali para tirar o cílio de contato direto com a córnea. Só isso, você não mexe você não estica, digamos assim, né, a pálpebra. Tem um jeito certinho de fazer esse ponto que você só exterioriza a pálpebra, tá bom? Então, gente, onde eu vejo os maiores erros quando a gente fala da oftalmologia no ambulatório cirúrgico? Isso eu vejo muito na proptose de bulbo ocular, que é o quê? O veterinário que atende esse paciente no primeiro momento, muitas vezes ele nem sabe o quanto ele pode ajudar aquele paciente, tá? Então, a gente acaba tendo ali algo que pode ser assustador para alguns veterinários, né? Que não estão acostumados ali com essas emergências, enfim. E aí o veterinário acaba fazendo o quê? Encaminhando esse paciente para o cirurgião ou para o oftalmologista. E aí esse paciente que poderia ter uma chance de salvar esse olho, ele acaba perdendo o olho por conta desse encaminhamento. Lembra que eu falei que o olho não dá a segunda chance? Então, ó, dá só uma olhada nesse caso aqui. Esse caso eu atendi tem pouco tempo. Essa cadela, ela foi atropelada no dia do trauma. O tutor levou ela para consulta numa clínica particular. Nessa consulta, deixaram o animal internado, fizeram um tratamento direitinho ali para a parte do trauma, do atropelamento. Mas esqueceram de olhar o olho desse paciente. Por quê? Essa paciente chegou para mim 2 dias depois do trauma, tá? Então, essa daí. 2 dias depois do trauma. E como que ela chegou para mim, gente? Ela chegou com uma gaze aqui no bulbo ocular e com a cabeça enfaixada. Então, assim, essa paciente, eu vi esse olho 2 dias depois, e 2 dias depois ele me parecia ser um olho que no primeiro dia, no dia do trauma, era um olho possível de ser reposicionado, tá? Por quê? Esse daí já é no dia que eu operei, tá? Ela acabou perdendo o olho, óbvio. Mas, olha ali, o principal fator que a gente olha para saber se a gente reposiciona ou não o bulbo ocular é a quantidade de músculos extraoculares rompidos. Quando você olha essa cadela, ela não parece ter mais de um músculo extraocular rompido. O olho tá para fora, de repente tem ali uma inclinaçãozinha mais dorsal ali, mais para cima. Não me parece ter mais de um músculo extraocular rompido. Então, é um paciente que poderia ter ali o reposicionamento realizado. E aí ela chegou para mim com uma gaze no bulbo ocular, no olho, e enfaixada 2 dias depois do trauma. Ficou internada, mas assim, não teve... Foi pedido ultrassom 2 dias depois, enfim, aí a gente entra em outra questão. Mas é um bulbo ocular que acabou sendo enucleado. Eu acabei fazendo essa enucleação porque aqui, ó, como é que chegou para mim? Você já tem um olho extremamente ressecado, porque ficou 2 dias exposto, todo lesionado, se você vê que ó, tem pelo, tem gaze, porque provavelmente ficou 2 dias com aquela gaze lá tampando o bulbo ocular, tá? Então, quando você encaminha esse paciente, seja para o cirurgião, para o oftalmologista, você acaba fazendo com que esse paciente precise passar por um procedimento de enucleação. Então, eu não sei se você erra isso porque você prefere encaminhar para o cirurgião, para o oftalmologista, porque você não sabe se pode reposicionar ou não, você não sabe que você pode mexer, que você deve saber fazer isso, ou simplesmente porque você não tem segurança. E aí esse paciente acaba sofrendo, precisando passar por um procedimento mais agressivo, né, pela cirurgia de enucleação, porque você não realiza o reposicionamento. Outra coisa é o que a gente já falou aqui também, né, esse segundo ponto, que é você não sabe avaliar se esse olho em esoftalmia traumática ele pode ser reposicionado ou não. Um outro caso que eu coloquei aí no PDF, tá no PDF esses casos, tá? É um outro caso, ó, que realmente esse daqui era um quadro de esoftalmia traumática, tá? Mas é um animal que poderia reposicionar? Poderia reposicionar, tá? Mas por que não reposicionei e eu enucleei? Porque essa cadela, ela fugiu, ficou uns 3 dias sumidas, 2, 3 dias sumida. Quando ela voltou com esse quadro, com essa lesão, tá? Então não se sabe o que aconteceu, quando aconteceu. Já tinha um olho que estava ressecado, que estava cheio de pelo, de sujidade. Então, assim, por mais que dá para reposicionar, dá para reposicionar. Mas eu não sei o que aconteceu, eu não sei quando aconteceu, eu não sei, eu não tenho fluoresceína, né, onde eu trabalho, porque a gente não tem atendimento oftálmico, mas com certeza era um olho que já tinha lesão em córnea, tá? Então é um olho que ele não se torna mais funcional.
você vai reposicionar, mas ele só vai dar problema, tá? Esse paciente aqui, ó. Esse paciente, ele, pô, facilmente daria para reposicionar. O olho nem tá assim tão exposto, né? Daria para reposicionar facilmente. Mas não foi reposicionado por quê? Por conta disso. Não se sabia ali quanto tempo esse olho estava exposto, qual o grau de lesão ali naquele bulbo ocular, tá? Então, ó, anota aí. Você que não sabe o que você tem que olhar para reposicionar ou não o bulbo ocular, o principal fator é o quê? A quantidade de músculos extraoculares rompidos, tá? Se você tem um músculo extraocular rompido, você pode e deve reposicionar no momento do seu atendimento. Se você tem 2 músculos extraoculares rompidos, você pode reposicionar, mas você tem que deixar o tutor ciente que pode acontecer o que aconteceu aqui com a Rita. O VET conseguiu pôr no lugar, deu ponto, fiquei dias fazendo curativo, pingando colírio e ocluindo usando colar, mas ela perdeu a visão desse olho. Então pode ser que o animal perca a visão, pode ser que esse animal tenha uma protrusão de bulbo ocular novamente quando tirar a lesão ali, a sutura, tá? Então isso pode acontecer, tá? Se você tem 3 músculos extraoculares rompidos ou mais, não tem mais o que fazer, tá? Aí é realmente a enucleação desse paciente, tá? E óbvio que você vai associar ali com como tá a córnea, né? Se tem lesão em córnea, se não tem lesão em córnea, tudo isso varia. Porque também não adianta nada eu ter um músculo extraocular rompido, como é o caso desse animal aqui, que eu acho que não tinha nem nenhum músculo extraocular rompido, acho que ele só protruiu mesmo, lembrando que é um braquicefálico, então às vezes nem foi uma lesão assim tão grave, apesar desse olho roxo, bem roxo. Não reposicionei por quê? Porque já tinha dias de ocorrido. A gente já tinha uma córnea ali toda ressecada, cheia de sujidade. Então, bom senso é primordial também. Como a Marina falou aqui, ó, o primeiro atendimento é primordial para a continuidade do tratamento. Exatamente, tá? E esses pacientes do ambulatório cirúrgico, o primeiro atendimento ele vai ser extremamente importante, tá? Porque, por exemplo, nesse caso de probitose de bulbo ocular, se você não reposiciona no momento do atendimento, esse paciente ele vai perder o olho, como foi o caso da primeira cadelinha que eu mostrei para vocês. Raquel, pode ser uma pergunta muito boba, mas enfim, no plantão chegando um paciente dessa forma. Nós devemos sedar primeiro o paciente, lavar o olho com algum produto, qual mais indicado? Raquel, ó, vamos falar aqui de mais um erro, então. Quando a gente fala da exoftalmia traumática, da sutura palpebral, muitas vezes esses acontecimentos, né, eles estão relacionados com algum trauma, né, exoftalmia traumática. Então, a gente tem ali um trauma em cabeça que fez com que esse bulbo ocular saísse. A gente tem briga, que pode machucar ali a pálpebra e acabar fazendo uma laceração palpebral, tá? Brigas também pauladas em cabeça pode fazer com que esse olho protrua, tá? E aí, o que acontece? Quando esse paciente ele chega para atendimento, você vai ter ali um bulbo ocular que vai estar para fora. Você pode ter uma lesão ali na pálpebra, que normalmente sangra bastante, né? E aí, aquele veterinário ali que não tem tanta experiência, que não sabe como atender um paciente politraumatizado, ele acaba se distraindo e olhando primeiro aquela lesão, olhando primeiro aquele bulbo ocular que está em proptose, tá? E, Raquel, você pode sim lavar esse olho com solução fisiológica só, você pode e deve ali sedar esse paciente para poder avaliar melhor, até para tirar a dor, enfim. Mas não é isso que você vai fazer assim que ele chegar no seu atendimento, tá? Isso daí você vai fazer depois que você fez todo o ABC do trauma, viu que o seu paciente está estável, e aí sim você parte para cuidar do olho que está para fora, da laceração palpebral que você percebeu, tá? Só nesse momento. Mas sim, Raquel, você vai sedar esse paciente até para avaliar melhor a quantidade de músculos extraoculares rompidos. Você vai lavar esse olho com solução fisiológica. Você pode deixar ele até tampadinho com a gaze, mas a gaze úmida, a gaze umedecida, sempre deixando bem lubrificado esse olho, tá? Para que ele não resseque e nem grude nada. O ideal é só ir molhando mesmo, tá bom? Continuando. Então, a gente já falou aqui, ó, encaminhar o paciente para o oftalmologista ou para o cirurgião, tá? Então, isso daí você acaba realmente fazendo com que esse paciente perca o bulbo ocular. Não saber avaliar se um olho exoftalmia traumática pode ser reposicionado ou não. Então, principalmente você vai olhar a quantidade de músculos extraoculares rompidos. Uma coisa importante, gente, é que a gente tem, ó, eu botei aqui como uma observação, mas é importante diferenciar ali a exoftalmia traumática, exoftalmia, proptose, da buftalmia, tá? Qual que é a diferença? A buftalmia normalmente é aquele edema ali que a gente tem no bulbo ocular por conta de catarata na maioria das vezes. Então você tem o bulbo ocular extremamente aumentado, enquanto a proptose do bulbo ocular, você tem esse olho para fora, né? Você tem o olho exteriorizado. Então, ó, a buftalmia seria isso daí, tá vendo? É o olho ali onde a gente tem alterações já, onde a gente tem catarata, e ele aumenta de tamanho devido ao aumento da pressão.
A exoftalmia traumática, não. A exoftalmia traumática, você tem realmente a exteriorização desse bulbo ocular, tá? Então, ele vai ali, ó, vir para fora, tá? Normalmente, vai estar, né, associado com algum trauma, alguma coisa. Vai estar associado com trauma em cabeça, com briga, com atropelamento, enfim, qualquer traumatismo que vai estar associado para exteriorizar esse olho, tá? Por que é importante diferenciar, gente? Porque a exoftalmia traumática, você tem essa chance de reposicionar esse bulbo ocular, né? A buftalmia não. A buftalmia você manda para o oftalmologista e muitas das vezes esse paciente ele vai precisar passar pela enucleação mesmo, porque a gente tem aumento da pressão intraocular e dói muito. Então, quando a gente fala aí da laceração palpebral, a gente tem associado também ao trauma, né? Muitas vezes. A sutura palpebral, gente, eu acabei falando no começo, né? Mas quando a gente tem laceração em pálpebra, você que atendeu esse paciente, você tem que você tem que realizar essa sutura para alinhar essa pálpebra, tá? Porque assim você impede que ocorra problemas na lubrificação desse bulbo ocular e que ocorra lesões em córneas, tá? Ocorra uma úlcera de córnea, enfim. Então, a laceração palpebral, muitas vezes, você prefere não mexer, porque você tem medo ali de fazer algum problema, de estar muito perto do olho e acabar lesionando esse bulbo ocular. E aí você acaba não mexendo nesse bulbo ocular, tá? Nessa pálpebra. Mas aí quando você não mexe, você acaba fazendo com que ocorra uma cicatrização por segunda tensão, e essa cicatrização por segunda intenção acaba atrapalhando o seu paciente, tá? Então, ó, o que você tem aqui? Essa laceração palpebral, esse daqui foi um pitbull que brigou com outro animal e acabou, ele tinha uns outros cortes pelo corpo e ele tinha esse corte. Um ponto simplesmente, não, eu ia falar um ponto simples, mas não é um ponto simples, mas é um ponto simples de um ponto fácil, tá? Um ponto fácil de ser feito, onde você vai alinhar essa rima palpebral para que não ocorra problemas na lubrificação desse bulbo ocular, não ocorra lesões na córnea e que cicatrize ali ficando retinho, direitinho, tá? E importante é que fique a rima palpebral alinhada, tá? Esse daqui, ó, ficou um pouquinho desalinhado, foi um dos primeiros que eu fiz, mas o importante é isso daqui, tá? Você passar o seu fio dessa maneira aqui, ó, pegando rima palpebral, saindo na lesão, pegando a lesão do outro lado, saindo na rima palpebral e fechando o seu nozinho aqui do lado. É o ponto em 8. O detalhe é realmente você passar somente na rima palpebral, não deixar passar pela conjuntiva, tá? Porque se passar pela conjuntiva vai acabar lesionando. Ideal um fio absorvível, tá? Monofilamentar de preferência, bem fininho, tá? Um PDS, de repente, bem fininho, 3.0, 4.0, tá bom? Andréia, você, ó, tem que saber, isso daí a gente tem que saber a anatomia principalmente, tá? Você tem que saber que a gente tem 7 músculos extraoculares que vão estar segurando aquele bulbo ocular na posição ali centralizado, né? Então, você tem 7 músculos extraoculares ali. Então, se você tem a ruptura, aí eles funcionam como um cabo de guerra. Se um rompe, por exemplo, se rompeu esse daqui, e eles estão segurando o bulbo ocular para frente, esse daqui rompe, esse daqui continua fazendo força, então ele vem para cá. Se rompeu esse e esse daqui, ele vai vir para cá e para cima. Então, é basicamente isso. Entender a anatomia, entender que ele fica centralizado, os músculos funcionam como cabos de guerra para manter o olho centralizado, e quando você tem ruptura de algum músculo extraocular, o olho ele vai vir para o lado contralateral, né? Porque o outro músculo ele continua fazendo aquela pressão, tá bom? O que eu quero que vocês entendam aqui hoje? Que olho não dá segunda chance, então se você não realizar o procedimento, principalmente quando a gente fala ali da proptose de bulbo ocular e da laceração palpebral, esse paciente ele vai perder a visão, ele vai perder o olho, tá? No caso de proptose de bulbo ocular, às vezes ele nem perde, muitas vezes ele pode perder a visão mesmo você reposicionando, tá? Mas você reposicionando, ele vai ter ali, ó, igual o olho da Ferrita, que o olho do cachorro da Rita foi reposicionado, ele perdeu a visão, mas o olho tá lá direitinho, bonitinho. Eu deixei aqui no PDF alguns casos, foram os casos que a gente comentou, mas, ó, por exemplo, esse caso aqui. Esse caso foi um gatinho que ele recebeu uma patada da irmã dele, que era uma pitbull. E aí ela foi para atendimento já no momento da lesão. Mas esse olho, ó, para quem perguntou aí como é que vê a quantidade de músculos extraoculares rompidos. Olha como é que esse olho está totalmente descentralizado. Então aqui, ó, me parece que rompeu o músculo aqui. Diria até que o músculo aqui também deu uma rompidinha meio que parcial. Tá vendo como ele tá, ó? Lateralizado e mais para cima? Porque você tem ruptura aqui, ó, de com certeza mais de 2 músculos extraoculares. Então aqui, ó, foi o olho, se você olhar, a córnea, ela nem tá tão alterada, diferente daqueles outros 2 casos, tá? Ó, a córnea, ela tá bonitinha, não tá ressecada, não tá cheia de sujidade. Mas você já tem mais de 3 músculos extraoculares rompidos. Então, não adianta, você vai ter que enuclear esse bulbo ocular.
tá bom? Esse daqui é um caso que eu coloquei, mas realmente, só para vocês verem que aqui, ó, que você teve ruptura de todos os músculos extraoculares. Aqui não tem realmente o que fazer. Todos os músculos extraoculares foram rompidos. Então, aqui, visivelmente, esse olho já foi perdido e você vai ter que fazer a enucleação dele. Esse daqui é o caso que a gente falou antes, né? Então, é um paciente que não poderia ser reposicionado. Por quê? Porque a lesão ela estava antiga. Mas se fosse um olho que aconteceu agora, estou trazendo aqui para você. Você pode, dá para reposicionar? Não dá para reposicionar? Esse olho daria para ser reposicionado. Esse caso a gente já comentou, né? Nunca, gente, nunca coloque gases diretamente ali no olho ressecado, estava tudo grudado, enfaixado. Não faça isso, tá? Não faça. Mantém só, se for botar gás, tem que ser bem úmida, bem lubrificada, mas mantém só ali com o sorinho fisiológico e reposiciona. Esse olho aqui, ó, me pareceu que rompeu só um músculo aqui. Você consegue ver como é que ele tá um pouquinho lateralizado? Mas ele não tá, ó, dorsal, não tá ventral, tá só um pouquinho lateralizado. Então aqui me parece que rompeu só um músculo. Esse olho, se tivesse chego no dia do atendimento, no dia do ocorrido para mim, esse olho eu com certeza teria realizado o reposicionamento desse bulbo ocular, tá bom? Entramos aí nos erros que você comete quando a gente fala de oftalmologia no ambulatório cirúrgico. Então, ó, presença de nenhum músculo extraocular rompido, mas aqui, ó, nenhum, eu fui muito otimista quando eu fiz o PDF, aqui me parece que tem um músculozinho rompido aqui, tá? Mas assim, poderia ter sido reposicionado com certeza no primeiro atendimento, porque provavelmente essa córnea, ela estava saudável no momento do atendimento. Então, gente, ó, aqui tem um caso de uma aluna do segredo do ambulatório cirúrgico. Olha só como é que em Shih Tzu acontece bastante, né? Na maioria das vezes nem são lesões tão graves, né? Esse daqui o doutor nem sabia o que tinha acontecido, mas chegou lá para o atendimento e ela, lesão, ó, sem lesão em córnea, reposicionou e aqui quando ela tirou os pontos, não lembro quantos dias ela deixou, mas quando ela tirou os pontos, o olho ali no lugar. E olha que ela teve intercorrência, hein? Eu lembro que ela falou no nosso grupo do Telegram, falou que a tutora não cuidou muito bem, então abriu os pontos e quase saiu de novo, ela foi lá, deu um outro pontinho, tá? E acabou ficando o olho ali, tá? Então, não é nada muito difícil de fazer, tá? Quando você atender esse tipo de paciente, gente, sempre pense, será que se eu realizar esse procedimento e provavelmente salvar o olho desse paciente, ou eu simplesmente vou ignorar, ligar para o cirurgião, encaminhar para o oftalmologista e só, sabe, sei lá, quando esse tutor ele vai ter condições de levar para o oftalmo, então quando vai ter vaga na agenda do oftalmologista e esse paciente acabar perdendo o olho e tendo por lesões mais graves, tá? Ou lesões mais graves quando a gente fala ali da laceração palpebral, do flap de terceira pálpebra, que pode te ajudar se tornando ali um tratamento coadjuvante no seu tratamento da úlcera de córnea, ou até mesmo a blefaroplastia, que pode ajudar esse filhote a não ter lesões mais graves na córnea. Então, gente, sempre se lembre que o bulbo, o olho, né, o bulbo ocular, não dá segundas chances, tá? Então, realizem os procedimentos que têm que ser realizados no ambulatório cirúrgico, na parte oftálmica, tá bom? Graciele, a maioria dos procedimentos você não precisa de anestesia, tá? Você precisa de sedação. Desses que eu te falei, somente o reposicionamento de bulbo ocular você vai precisar de anestesia. E aí você precisa chamar o anestesista, tá? Os outros você pode realizar com sedação e sedação você pode realizar no ambulatório, tá bom? Adoro sua chamada para as cirurgias ambulatoriais, não entendo como se formam e fogem do que é complicado. Nossa, Rosa, mas é o que mais tem é veterinário fugindo do que é complicado. E olha que o ambulatório cirúrgico nem é tão complicado assim. Não é tão complicado assim. Te garanto, fazer uma castração de fêmea, uma SH, é muito mais complicada do que fazer qualquer um dos procedimentos ambulatoriais cirúrgicos que eu te ensino. E eu vejo um monte de gente fazendo castração, fazendo um monte de besteira e acaba dando M aí e não faz ali um reposicionamento de bulbo ocular. Então, gente, era isso que eu tinha para passar para você. Espero que vocês tenham entendido e boa noite, Vete. Até a próxima.